Fala aí, Playboyzada, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Mundo na Disciplina de número 100, onde eu vou te dar 5 motivos para começar a ler quadrinhos. Quando eu gravei o primeiro Mundo na Disciplina, lá no início do ano passado, mostrando os bastidores do canal, eu não imaginei que esse programa chegaria ao número 100, né? Esse tipo de videozinho aqui, que foi mudando, inclusive, ao longo do tempo. Mas chegamos ao número 100. Então, por isso, eu já começo te pedindo, se você faz parte da família na Disciplina, acompanha o canal, já deixa aquele like aí, e esse é um vídeo para você compartilhar. Eu sei que se você tá aqui é porque, provavelmente, você já lê quadrinhos ou já tem interesse por quadrinhos. Esse é um vídeo com 5 motivos para alguém começar a ler quadrinhos. Então manda para aqueles seus amigos que ainda não leem, que tem um certo preconceito, para ver se eles entendem que pode ser muito legal isso. A ideia desse vídeo foi retirada de uma matéria do site Manual do Homem Moderno e vamos começar com esses motivos de uma vez. Número 1, você lê. Se você é uma pessoa como eu que tem uma certa dificuldade para pegar um livro convencional com muitas páginas e um monte de texto e você enjoa rapidamente, não tem paciência para isso, os quadrinhos eles podem ser uma ótima porta de entrada para você exercitar a sua leitura. E exercitar a leitura é uma coisa muito importante, porque pode acabar te ajudando quando você precisar escrever alguma coisa, não tem aquela dúvida se a palavra é com X ou CH. Ler quadrinhos, assim como ler qualquer outro tipo de texto, também pode te ajudar muito a ampliar o seu vocabulário, a te tornar uma pessoa mais culta. Todo mundo precisa ler, a gente precisa estar exercitando isso o tempo inteiro. É bom que a gente consiga ler rápido, principalmente para quem quer continuar estudando. Então, ler quadrinhos vai te ajudar nisso aí pelo simples fato de você estar lendo alguma coisa. Lembrando que a mídia dos quadrinhos é uma mídia muito mais atrativa, muito mais lúdica do que um livro com um monte de palavras lá sem imagem alguma. Número 2, quadrinhos não são só super-heróis. Esse motivo vai diretamente para as pessoas que têm algum preconceito achando que quadrinho é só coisa de criança. Geralmente, a ideia é de que quadrinho é só Turma da Mônica ou super-heróis, o bem contra o mal, aquela lutinha de sempre, onde o herói sempre vence. E não é bem assim. Até entre os heróis essas coisas estão mudando. Mas quadrinhos abrangem ou abarcam muito mais temáticas do que apenas super-heróis ou coisas infantis. Se a gente parar para pensar aqui, eu consigo dar ótimos exemplos. A gente tem coisas que são inclusive premiadas e são históricas, como Maus, Persépolis. A gente tem até o Dois Irmãos, que foi uma adaptação dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá de um livro e que virou depois uma minissérie na Globo. Então o cara viu a minissérie e gostou, ele pode conhecer o quadrinho também se ele não tiver paciência pro livro. São várias mídias diferentes. Tem quadrinhos jornalísticos como os do Joe Sacco. Tem quadrinhos que falam de política. Basta que você pense qual é o seu tema de interesse e que você procure no lugar certo. Com certeza existe algum quadrinho desse tipo que vai poder te ensinar alguma coisa, que vai poder ocupar o seu tempo com essa linguagem que é tão especial dos quadrinhos. Uma outra dica são os mangás que, tem muito maior variedade de temas, inclusive, do que os comics americanos. Número 3. Se você gosta de super-heróis, quadrinhos são o lugar certo para você buscar informação. Essa dica vai pra galera que gosta de super-heróis e que tá nesse hype feito nos últimos anos aí, principalmente pelas séries de TV e pelas produções cinematográficas, os filmes. A galera vai, assiste o filme, às vezes nem conhecia o personagem, como com muita gente foi o caso do Deadpool, e acha muito interessante, acha muito legal a história. E acaba o filme, acabaram as histórias? É claro que não. Se você gosta de super-heróis, os quadrinhos, principalmente os quadrinhos americanos, Marvel e DC, vão poder te oferecer uma infinidade de histórias desses mesmos personagens que já te ganharam nas telonas, ou se não, na tela do seu laptop, no Netflix, na sua TV. Você vai poder procurar muito mais coisa e conhecer muito mais, inclusive, da história e do background daquele personagem que já chamou sua atenção em outro tipo de mídia. Número 4. Quadrinhos deixam a sua mente muito mais sagaz. Aí você vai me perguntar, mas como assim eu vou ficar mais esperto lendo quadrinhos? Sim, pequeno gafanhoto. Porque a ideia é a seguinte, os quadrinhos eles são compostos de vinhetas, que são os próprios quadrinhos. Essas vinhetas elas separam tempo ou espaço, ou as duas coisas. Sendo que a história não é contada simplesmente pela imagem e pelo texto que está ali presente. A história ela é muito mais do que aquilo ali.
É claro que uma pessoa pode ler de uma maneira rápida ou superficial, apenas se atendo aos pontos que estão presentes ali. Mas à medida que você lê quadrinhos, você aprende que existe história entre os quadros. Então, essa história que existe entre os quadros, ela é contada pela sua imaginação. Assim como quando a gente lê uma história em um livro e a gente imagina todo o cenário e os personagens, visto que um livro, na maioria das vezes, não tem imagens, nos quadrinhos é a nossa imaginação que preenche o espaço entre os quadrinhos ali. A passagem de tempo é controlada pela sua mente. Isso é uma coisa muito interessante na leitura de quadrinhos. O tempo pode passar tão rápido ou tão lentamente quanto você queira. Você pode gastar o seu tempo na sua leitura, porque você pode analisar os detalhes das imagens, dos enquadramentos e também pensar como a história seria completada pelo que não é mostrado ali. Fora que o tempo todo a sua mente resgata os conceitos anteriores, as ideias que você tinha antes do quadrinho, para dar sentido ao que é representado ali em imagens para contar a história. Número 5, o quadrinho une as pessoas. Isso eu posso falar com total certeza. Ter um canal falando sobre quadrinhos no YouTube é simplesmente para poder estar em contato com a galera que gosta da mesma coisa que eu, que tem o mesmo hobby que eu. E a galera dos quadrinhos, ela costuma ser muito calorosa, muito amigável, muito fraternal. É bem legal isso. Quando eu vou nos eventos, a melhor coisa que tem é conhecer a galera e trocar uma ideia. Quando eu encontro alguém que assiste o canal na banca de jornal e a gente fica ali conversando ou na estação do metrô, cara, eu ganho o dia, porque é muito legal a gente poder trocar ideia e partilhar isso com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. É claro que assim como em qualquer outro meio, tem uma galera que também se acha dona da verdade, mas esses são minorias, os sabe tudo, que querem dizer que se você não leu determinada obra, você é menos esperto que ele ou menos fã que ele. Deixa esses caras pra lá. Você pode ler o que você quiser, desde que você esteja lendo quadrinhos. E a gente sempre vai ter ideia pra trocar, recomendação pra fazer e novos amigos e novas pessoas pra conhecer. Isso é muito legal. Isso amplia o leque dessa comunidade tão unida e tão vibrante que é a comunidade de quadrinhos. Esses foram os meus 5 motivos para alguém começar a ler quadrinhos hoje. Se você tem mais algum motivo, coloca aí nos comentários. É bom que a gente continue trocando essa ideia. E divulga esse vídeo para aquela galera que te critica porque lê quadrinhos. Vamos fazer mais gente ler, mais gente conhecer o canal. Vamos aumentar essa comunidade, porque isso é muito legal e é o motivo do Na Disciplina existir. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa sempre o comentário aí, compartilha isso nas suas redes sociais, porque é sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.